Glórias a Deus. Meus amados irmãos, é com muita honra nós glorificamos ao nosso Rei, Salvador, Senhor Jesus Cristo, por mais esta rica e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui para cultuar ao Senhor e aprender da Tua Palavra com o Mestre dos Mestres e o Professor dos Professores, que é o Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, nesta última lição do primeiro trimestre da revista da CPAD, lição 13, do pastor Douglas Baptista, né? É um pastor que eu recomendo, se você tiver condições de assistir algum seminário dele, ou tiver oportunidade em sua cidade, de você aprender algum curso com ele, meus amados irmãos, é de grande valia. É um grande homem de Deus, um grande ensinador, teólogo da palavra do Senhor. E nesta última lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus nos instrua, nos dirige e fale através de nós. Amém? Senhor Jesus amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, graças te damos por estar aqui. Graças te damos por estar aqui neste lugar para cultuar a Ti e aprender do Senhor, meu Pai amado, e graças te damos por nós estarmos e andar na Tua presença. Meu Pai, não existe ouro, dinheiro, riqueza nessa terra que possa pagar, meu Pai amado, este privilégio de estar aqui neste lugar para aprender contigo. Pai amado, nos usa, nos orienta, meu Pai amado, e que aqueles, meu Pai, que for assistir, meu Pai, esta live, e aqueles que estiverem assistindo, meu Deus, que seja impactado não pelo homem, mas pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pela Tua presença. É o que nós te pedimos em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o nosso texto de ouro, que é o nosso texto áureo, né? Nós vamos falar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. A última lição, meus amados irmãos, uma lição voltada assim mais para os fundamentos de uma escola bíblica, para os fundamentos de uma escola bíblica dominical, né? Vamos lá, o que diz o texto de 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá. A verdade prática, ela vai nos ensinar da seguinte forma, que a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Vamos para o texto oficial de leitura da Bíblia, da escola bíblica, meus amados irmãos. 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos,
pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbítérios ou presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti como aos que te ouvem. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, a introdução nos diz que a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela, né? Essa palavra, nessa última lição, palavra-chave, nós vamos falar a questão de estudo e currículo de uma escola bíblica. Meus amados irmãos, veja bem, eu sou muito, já nessa introdução, já quero deixar bem claro, eu sou muito a favor de teologia, eu sou muito a favor e assino embaixo e recomendo que, se você tem oportunidade de estudar teologia, vá estudar teologia. Se você tem a oportunidade de fazer um curso para uma formação de obreiro, vai fazer o curso de formação de obreiro. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, meus amados irmãos, a maior escola de formação de obreiro, ou de uma obreira, de um missionário, ou de um pastor, de um cristão que espera a volta de Cristo, é a escola bíblica dominical. Não existe, deixo isso bem claro, não existe outra forma de ensino, meus amados irmãos, que formam o ser humano no caráter e na ética cristã. A maior teologia de todas as teologias, meus amados irmãos, é a escola bíblica dominical, onde te ensina a educação cristã. Uma coisa, meus amados irmãos, que eu sou muito chato. Não adianta um obreiro, meus amados irmãos, ele ter todo o curso teológico, ele ser um PhD em teologia, um bacharelado em teologia,
ter todos os cursos, meus amados irmãos, de uma formação de obreiro, se ele não for um aluno de uma escola bíblica dominical. Se tem um requisito, quando se vai se levantar um obreiro, meus amados irmãos, separar o irmão ou a irmã para um cargo eclesiástico da igreja, a primeira coisa a se observar nessa pessoa, se ele é um aluno assíduo de uma escola bíblica dominical da sua igreja. Tirando aqueles, meus amados irmãos, que não tem como frequentar uma escola bíblica dominical devido ao seu trabalho ou devido a alguma outra impossibilidade de impedimento que impeça de frequentar uma escola bíblica dominical. Tirando esses, meus amados irmãos, empecilho, a primeira coisa a se observar, meus amados irmãos, não interessa se o camarada é bacharel em teologia, se é PhD em teologia, se estudou na faculdade em outro país, se tem toda a formação. A primeira coisa é um aluno de escola bíblica dominical. Se não é aluno de escola bíblica dominical, com todo respeito, eu sou a favor, como eu disse, de uma formação de obreiro, de um curso de formação de obreiro. Sou a favor de cursos teológicos, desde que os cursos teológicos tenham fundamentos principais dentro da palavra de Deus. Meus amados irmãos, sou a favor desses cursos. Mas se ele não é, meus amados irmãos, um aluno assíduo de uma escola bíblica dominical de sua igreja, então, meus amados irmãos, com todo respeito, o seu curso de PhD, o seu curso de formação de obreiro, o seu curso de bacharelado, de PhD e sei mais o que, em sua faculdade, ela não vale nada se não for um aluno, se não senta para aprender as sagradas escrituras dentro de uma escola bíblica dominical de uma igreja. Uma coisa que eu queria deixar bem claro era isso. Uma coisa que igrejas não, porque quem diz assim dá a entender que eu passei por várias igrejas, né? De maneira alguma. Cidades que eu passei, meus amados irmãos, uma das coisas que eu conversava com o pastor da igreja, que eu conversava com o dirigente da igreja, porque se o incentivo, graças a Deus que o pastor dessa igreja aqui é uma benção, ele cobra a questão de irmãos e obreiros estar na escola dominical, mas teve cidades que eu passei, meus amados irmãos, onde o próprio pastor, meus amados irmãos, da congregação, né, onde o próprio pastor da igreja não participava de escola bíblica, e era muitas das vezes, meus amados irmãos, porque somente o superintendente ou o professor, meus amados irmãos, muitas das vezes o que ele fala não vai ter grande peso, mas um pastor falando, meus amados irmãos, tem um peso enorme. Então, meus amados irmãos, já aconteceu de eu passar por cidades que eu morei, de o próprio pastor muitas das vezes não incentivar os irmãos na escola bíblica dominical. Aleluia! E rapidinho aqui, meus amados irmãos, na introdução, onde nós falamos sobre a educação cristã, ela tem como finalidade, no caso, a escola bíblica, um curso bíblico, uma escola bíblica de uma igreja,
uma escola dominical de uma igreja, ela tem como fundamento a educação cristã, tem a finalidade de o quê? Da formação, meus amados irmãos, espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão, né? É uma fonte, meus amados irmãos, para o ensino, né? O ensino da Bíblia Sagrada, né? Que é a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. E tem mais, meus amados irmãos, e o seu principal objetivo de uma escola bíblica, de uma educação cristã, meus amados irmãos, são o quê? Ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Eu tenho uma frase, meus amados irmãos, que eu carrego durante muitos anos aí como superintendente, professor de escola dominical. Eu tenho uma frase comigo da seguinte forma, uma das frases de escola dominical que eu tenho comigo, meus amados irmãos, da seguinte forma: escola bíblica, EBD, escola bíblica dominical, ela ensina o caminho para o céu, né? E forma obreiros para a seara do Senhor. Escola dominical, na minha definição, é isso daí, meus amados irmãos. A EBD, a escola bíblica dominical, ela ensina o caminho para o céu e forma obreiros para a seara do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E qual que é o objetivo de uma escola bíblica dominical, meus amados irmãos? Além de mover o caráter, de ensinar o caminho para o céu, meus amados irmãos, é motivar os irmãos à leitura e ao estudo bíblico. Aleluia. O primeiro tópico aqui que diz: a Bíblia é o livro texto da escola dominical, né? A Bíblia é o livro texto da escola dominical. O subtópico vai tratar a respeito de um currículo adotado de uma escola bíblica, de uma escola dominical, que é por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino, aprendizagem. Aleluia, glórias a Deus. O currículo, meus amados, nós vamos falar aqui de um currículo de escola dominical. Aleluia. Outra coisa aqui, meus amados irmãos, que quero deixar bem claro aqui, meus amados irmãos, com todo respeito, os irmãos, irmãs, obreiros e obreiras que ensinam em uma escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, não pode ser qualquer pessoa para ensinar dentro de uma escola bíblica dominical. Isso muito tem que ser observado, meus amados irmãos. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser, meus amados irmãos, para cobrir uma necessidade de uma escola dominical. Meus amados irmãos, eu creio da seguinte forma, meus amados irmãos, que ser um professor de escola bíblica dominical, meus amados irmãos, é da mesma forma que um chamado de um obreiro para o diaconato, para o presbitério, evangelista ou para o pastorado. Meus amados irmãos, não pode ser neófito. Na verdade, meus amados irmãos, o
curso de formação de obreiro fala muito a respeito disso, da nossa igreja Assembleia de Deus, cujo o comentarista do curso de formação de obreiros, meus amados irmãos, é o nosso pastor Marcos Lima, é o comentarista desse curso, meus amados irmãos, de formação de obreiro. Da mesma forma, para a pessoa ser um superintendente, meus amados irmãos, tem que ser uma pessoa que tenha, como é que eu posso dizer assim? Fugiu a palavra que eu queria falar assim, que tenha, meus amados irmãos, instinto administrativo. Um superintendente, meus amados irmãos, eu falei em outro ensino de uma escola bíblica aqui, numa outra lição do ano passado, meus amados irmãos, que um superintendente de escola bíblica dominical não é só ele vir ali preparar o café para os irmãos para depois da escola bíblica dominical cantar 1 ou 3 hinos da harpa cristã, ler a revista e distribuir as classes. Não, meus amados irmãos, isso daí, meus amados irmãos, até uma criança pode fazer. Ser um superintendente de escola bíblica está muito além desses requisitos aqui. Aleluia. Então, meus amados irmãos, se tratando na questão de currículo de uma escola bíblica, o currículo para uma escola bíblica, meus amados irmãos, é o quê? É um grupo de assuntos constituído, um curso de estudos, meus amados irmãos, de estudos o quê? Planejado e adaptado a cada idade. E o superintendente de escola dominical, que tem uma visão administrativa, ele tem que estar atento a essas coisas. Porque se for só para vir aqui, abrir a igreja cedão, fazer a oração, cantar os hinos da harpa e distribuir as classes, isso é muito fácil, está muito além do que isso. Então tem que ter o que? Planejamento, né? Planejamento de adaptação às idades, né? Jovens, adultos, né? Se for o caso, se tiver adolescente, né? E o principal, meus amados irmãos, não que a classe de jovens e de adultos seja menos importante, não, para mim é de extrema importância, muito importantíssimo. Mas se tem uma classe, meus amados irmãos, que eu fico em cima, é a classe das crianças, porque ali, meus amados irmãos, é o começo de tudo, ali é o início de tudo, ali onde está a formação, onde a gente vamos modelar. Então por isso que não pode ser qualquer professora no caso, né? Não pode ser qualquer pessoa para poder colocar ali na salinha das crianças para poder ensinar, porque é algo muito mais embaixo do que ensinar para jovens e do que ensinar para adultos. E um superintendente de escola bíblica que cuida de escola bíblica tem que estar atento a essas coisas, né? Adaptar às idades e necessidades dos alunos, né? Em outras palavras, são meios educacionais adotados visando aos objetivos do ensino, né, meus amados irmãos? Por quê, meus amados? Porque se de repente Jesus ainda não tiver voltado ainda, né? Por exemplo, eu vou chegar a ser muito velho, a 60, 70, 80 anos, acredito eu, e vou ver aquelas criancinhas que estavam ali na escola dominical se tornar um jovem, né? Se tornar um adulto, casar, e você pensa para a igreja, e você pensa para o pastor e para os irmãos, né? Não para ficar dando trabalho para a igreja e para o pastor. É por isso, meus amados irmãos, que a classe das crianças é uma das classes que eu muitas das vezes fico em cima ali, né? Aleluia. O bom currículo, como está falando o primeiro tópico aqui, o currículo adotado à escola dominical,
Um bom currículo é o resultado. Tem que ter currículo, meus amados irmãos. Tem que ter método de ensino. Método de ensino, é por isso que a questão superintendência, meus amados irmãos, assim, não é que é pesado, mas o negócio é bravo mesmo. É por isso que a superintendência, ela tem que ser cobrada nesse requisito. Porque, meus amados irmãos, um bom currículo é o resultado de um trabalho organizado. Então, o currículo para o ensinamento da escola bíblica para adultos, meus amados irmãos, tem que ser organizado, né? Tem que ser cuidadoso, tem que ser bem detalhado, tem que ser planejado. Para jovens a mesma coisa, para adolescente a mesma coisa, para adulto do mesmo jeito e principalmente para as crianças. Aleluias! Na elaboração de uma escola bíblica. Tem que estar o quê? Em conformidade com as doutrinas bíblicas. É por isso, meus amados irmãos, que escola dominical é o quê? Revista, harpa cristã e Bíblia, né? O primeiro requisito é isso, de uma escola bíblica é o quê? Revista, harpa cristã e Bíblia. Mas porque a Bíblia, irmão, só a revista não já basta? Não. Porque o que vai ser ensinado dentro da revista, até isso nós temos que vigiar, porque já aconteceu da gente pegar, né, assuntos polêmicos, né? Já aconteceu da gente ver algum conteúdo ali, opa, parece que tem algo, não está legal isso aqui. Vamos para a Bíblia. Opa, o que a Bíblia diz? Tem tudo isso. Por isso que tem que ter a Bíblia para acompanhar a revista da escola dominical. Tem que estar atento a muitas coisas, meus amados irmãos, né? Tem que estar em conformidade com as doutrinas bíblicas, né? Um programa completo e abrangente de ensino das Escrituras e atividades de aprendizagem com aplicação das verdades aprendidas. Fora disso, meus amados irmãos, do contrário disso, um simples conjunto de lições bíblicas sem sequência continuada, sem relacionamento em si, né? Aleluias, glórias a Deus. O que pode acontecer? Pode levar grupos, né, das idades adultos, jovens, adolescentes, crianças, meus amados irmãos, a uma deformidade se não tiver uma escola bíblica que tenha um currículo planejado, organizado, detalhado. E se não tiver uma pessoa apta para não falo nem na questão apta para ensinar, porque isso já tem que ter, né? Não é só na questão apta para ensinar, mas dedicada ao ensino, vai trazer uma deformidade aos alunos. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O currículo, né, seguindo essa deformidade, não atingirá o alvo desejado no ensino da palavra. Esse currículo de escola bíblica, meus amados irmãos, que tem que ter esse currículo bem adotado mesmo, preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como a única regra de fé infalível e prática. As doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do cristão. Aleluia! Salmo bem conhecido, 119, 105, que luz para os nossos pés é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, a escola bíblica, meus amados irmãos, é uma prática, aleluia,
Glórias a Deus, é uma prática pedagógica, aleluia. E que é essa prática pedagógica? O que é essa pedagogia? A escola bíblica, ela tem que ter essa didática pedagógica, meus amados irmãos, que é o que? A ciência que trata da educação, que estuda os problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo. Aleluia, já estou aqui no primeiro tópico, subtópico 2, prática pedagógica. Aleluia, destaca-se como uma boa pedagogia, requer o comprometimento de todos, em especial a capacitação e o preparo dos professores acerca de seus saberes e deveres. Numa escola bíblica, meus amados irmãos, por exemplo, onde tem digamos assim, uma diretoria, superintendência e professores de uma escola bíblica dominical, o que pode se fazer para poder ajudar aos professores da escola bíblica dominical a desenvolver os seus trabalhos, a ficar mais aptos do que já são para um bom ensino de uma lição bíblica, meus amados irmãos? É o que? A igreja promover o que? É um seminário, chamando aí, se a igreja tem uma condiçãozinha, financeira boa, chamar pessoas confiáveis, psicólogos confiáveis, pessoas que têm um currículo pedagógico bem confiável, para trazer um seminário aqui para superintendentes e professores de escola dominical, A igreja, se tem algo financeiro melhorzinho, investir pesado mesmo numa escola bíblica dominical e principalmente nos seus professores. Aleluia. É de responsabilidade da superintendência e professores dominar o assunto a ser ensinado, despertar e manter o interesse dos alunos. Aleluia. Meus amados irmãos, uma coisa que eu sempre costumo falar numa escola bíblica dominical, irmãos, às vezes você que nos acompanha, às vezes a pessoa vai estar ensinando numa escola dominical e ela estudou o assunto ali que vai ser tratado numa escola bíblica. E de repente levanta algum irmão, porque isso já aconteceu comigo, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, Levanta o irmão: ô professor, ô irmão, eu queria que o irmão me explicasse tal coisa assim, e está dentro da lição. E às vezes aquela questão ali, o irmão estudou, preparou, orou, às vezes até jejuou para dar aquela aula ali, e às vezes aquele assunto ali de repente passou batido. Agora o professor ou o superintendente não deve se chatear ou ficar triste, como eu já vi outros casos por aí, ficar aborrecido por causa que o aluno fez a pergunta para o professor. Na verdade, deve se fazer pergunta para o professor. Aí, se acontecer do professor não souber naquela hora, qual que é a atitude de um professor, treinado, de um professor preparado? Qual que é a pergunta? Irmão, vamos fazer o seguinte: eu não tenho a resposta para dar para o irmão agora, mas se o irmão me permitir, eu posso trazer na próxima aula para o irmão? Eu prometo que eu trago para o irmão. Isso já aconteceu comigo. Você está entendendo? O irmão me fez uma pergunta, falei: meu Jesus. Aí, meu amado irmão, já aconteceu quando o irmão me fez pergunta assim, depois que terminou a escola bíblica, o Espírito Santo ali naquele momento falou comigo ali, falou: é isso, assim, assim. Aí eu chamei o irmão: vem aqui. E ocorreu algo aqui. Sabe aquela pergunta do irmão? Não vai ficar para a próxima aula não. É isso. É claro que na próxima aula eu tinha que explicar para os alunos também que queriam vir.
né? E ficou ali, o irmão saiu satisfeito, isso é que importa, né? Outra coisa aqui, meu amado irmão, outra coisa, não pode ser algo, como é que eu posso dizer assim, robô, né? Algo robô, somente fazer a leitura, não, tem que explicar o assunto, porque você está formando ali o caráter, modelando o caráter de pessoas, né? Você está trazendo ensino para mudar a vida das pessoas, né? Então não pode ser algo robô, onde o professor chega ali, só lê o conteúdo, mas não explica nada. O que pode acontecer? Alguns, por gostar da escola dominical, vai estar lá na escola dominical. Outros podem não aparecer mais na escola dominical. Aparece nos cultos, em todos os cultos, até no culto de ensino, mas na bênção da escola dominical não aparece. Então, todas essas questões tem que ver. Um professor despreparado ou desmotivado servirá de pedra de tropeço no processo do ensino. É de competência da gestão da superintendência a escolha, né, do compromisso da capacitação dos professores. Não é uma transferência de conhecimento, mas sobretudo estudo das verdades reveladas. Deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir a verdadeira transformação na velha natureza humana. Outra coisa que eu costumo dizer, meus amados irmãos, um professor de escola dominical, meus amados irmãos, olha só, nunca, preste bem atenção nisso daqui, ele não deve mostrar para os alunos que ele tem um grande conhecimento, que ele sabe muito. Não, isso daí não vai mudar a vida do irmão, da irmã. Não vai mudar. Não adianta eu chegar numa escola bíblica dominical, né, e mostrar para os irmãos, né? É bonito, é claro, falar assim, ó irmão, a palavra grega aqui e tal, já aconteceu de eu falar isso aqui é isso, né? Ó, do hebraico assim, tal. É bonito, é gostoso, já fiz isso. Mas isso não vai mudar a vida dos irmãos. Então, não é o conhecimento que eu tenho que ter conhecimento para poder ensinar. Eu tenho que estar preparado para poder ensinar. Mas não é isso que vai mudar a vida dos irmãos. Um professor de escola bíblica dominical, meus amados irmãos, ele tem que estar preparado para trazer assuntos da revista e revelamentos espiritual da parte de Deus dentro daquela lição, dentro do conteúdo bíblico, que venha, meus amados irmãos, incentivar aquele irmão, aquela irmã a mudar a sua conduta e a sua postura. É isso que um professor de escola bíblica, é isso que um currículo de escola bíblica, uma prática de ensino pedagógico é que traz uma escola dominical. Não é mostrar para o irmão, nossa, o irmão não tem muito conhecimento, o irmão é estudado. Isso não vai mudar a vida do irmão, da irmã. O que vai mudar a vida do irmão, da irmã, é o assunto em apreço, eu me esforçar para que eu venha, através do Espírito Santo, penetrar na mente do irmão e da irmã, para que aquilo desça para o coração do irmão e da irmã, para que ele venha mudar a sua conduta e postura, incentivar o irmão e a irmã a mudar. Nossa, o ensino da escola dominical foi bênção, o Espírito Santo falou comigo, olha, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha conduta, olha, eu praticava isso, a partir de hoje eu não vou praticar mais, olha, eu orava muito pouco, na verdade não orava nada, mas a partir de hoje eu vou ser uma pessoa de oração. Motivar, levar esse sentimento aos irmãos.
meus amados, conhecimento nós temos que ter. Agora, incentivar, entrar na mente dos irmãos, meus amados irmãos, é isso que está faltando na escola bíblica. Não adianta, meus amados irmãos, eu chegar aqui daqueles pulos pentecostal que é gostoso também, falar em línguas, falar em mistério que é gostoso também. Uma escola bíblica impede de irmãos ou irmãs, ou criança, ou adolescente de ser batizado no Espírito Santo? Lógico que não, de maneira alguma, né? Acontece de ser batizado no Espírito Santo de Deus na escola dominical, mas o assunto tem que ser didático, pedagógico, incentivador a pessoa a mudar de vida. Aleluia! Não é uma transferência de conhecimento, mas sobretudo o estudo das verdades reveladas. Deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir a verdadeira transformação da velha natureza humana, né? Efésios capítulo 4, 22, versículo 22 e 23, né? E assim, irmãos, terá cumprido a escola bíblica, tendo esse ensino de prática pedagógica, esse currículo abençoado, assim terá cumprido o seu papel educacional cristão, quando forem perceptíveis mudanças na vida dos alunos, que atestem o novo nascimento e crescimento espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Rapidinho aqui, meus amados irmãos, né? O tópico, subtópico 3 aqui, ó, o padrão ético e moral. A escola bíblica dominical modela o irmão, modela a irmã. Um testemunho aqui rapidinho. Uma certa feita lá em Goiás, eu não me lembro qual era o conteúdo da escola bíblica. Eu trazendo um ensinamento para a escola bíblica dos alunos, e eu ensinando lá. De repente eu vi a irmã ali derramando em lágrimas. Eu fiquei pensando, e eu ensinando, meu Deus, o que está acontecendo, né? E a irmã chorando. Eu estava ensinando. Ela já tinha um tempinho já que eu estava ensinando. Eu acredito que algo, né, do conteúdo da lição falou com ela. Ela levantou, foi procurar não sei quem lá fora lá, foi lá pedir perdão. Depois eu fui procurar saber do assunto, mas não, irmão, foi o assunto da escola dominical. Fui lá me consertar com a irmã. Eu sabia de alguma coisa? É isso que uma escola bíblica deve promover, meus amados irmãos, nos alunos. É importantíssimo. E hoje, meus amados irmãos, né, já está encerrando, porque o assunto envolve mais isso aqui que eu estou falando, né? Um currículo de uma escola bíblica, né? E hoje, meus amados irmãos, são poucos lugares, essa que é a verdade. Discorde quem quiser discordar, essa que é a verdade. São poucos lugares que, eu não digo pastor nem obreiro, né? Grande maioria dos obreiros dão pouco valor a uma escola bíblica dominical, né? A gente que passou em algumas cidades aí, é triste, meus amados irmãos. Não é errado o reteté, não é errado isso não, pular no poder de maneira alguma, mas se não tiver formação espiritual através da palavra de Deus, meus amados irmãos, eu sou sincero de dizer, falar em línguas, falar em mistério, pular no poder de Deus, isso não vai levar ninguém a nada. Mas se a pessoa tem a formação espiritual, formada através da palavra de Deus, aí é diferente.
é diferente. Aleluias. Né? Padrão ético e moral, isso a Bíblia ensina, escola bíblica dominical ensina, e sem falar isso porque aqui ainda não é o assunto, eu poderia ter entrado os cultos de ensino, né? Que também é menosprezado. Irmão, eu não sei da onde que nasceu, não dá para entender, sabe por quê? Irmão, eu tenho que falar isso aqui, veja bem, né? Eu falo de igrejas, de cidades que eu passei, irmão. Eu já estive em São Paulo, né? Já estive aqui num lugar de Minas, aqui é São Gonçalo de Sapucaí, já estive em Goiás, acompanhei escola bíblica, não vou falar o nome porque questão de ética, né? Não é o nosso ministério, não leva esse nome, mas é o nome, né? Questão de ética, né? Passei por algumas escolas bíblicas lá, meus amados irmãos, culto de ensino, é incrível isso, é incrível. Quinta, a igreja está ali mais ou menos lotada. Aí tem alguns cultos que era sábado também, a igreja estava lotadinha. Chegava domingo então, quase que não cabia ninguém. Aí beleza, passou a quinta, passou o sábado, passou o domingo. Culto de ensino, terça-feira, nossa, que beleza, vamos lá aprender a palavra de Deus, aprender algo. Chegava no culto de ensino, cadê o povo? Da onde que veio essa formação em que o povo de Deus não dá valor aos cultos de ensino? Da onde que veio isso? Que formação é essa? Não dá para entender. Não dá para entender isso. Sendo que a palavra de Deus, ela é eterna. E o que nos ajuda a vencer as batalhas da vida, né, é se a palavra eterna de Deus estiver inserida no nosso coração e na nossa alma. Tem um Salmo 119, não me lembro se é o versículo 89, não me lembro, Salmo 119, que diz que a palavra de Deus, ela é eterna e ela está firmada no céu. Então, meu amado irmão, como que eu não vou dar valor? Porque quando eu estou num culto de ensino e numa escola bíblica dominical, eu estou livre das heresias, eu estou livre das garras de Satanás e de seus demônios. Eu estou livre, eu estou sóbrio, como diz Pedro, eu estou atento, como diz Pedro, né? Tem uma palavra aqui em Provérbios capítulo 1, o versículo 33, que diz: o que porém me der ouvidos habitará seguro. Pronto. Só a primeira parte já falou tudo. E a segunda parte? E estará descansado do temor do mal. Como que eu vou dar ouvidos a Deus? Culto de ensino. Como que eu vou dar ouvidos a Deus? Escola bíblica dominical. Pronto. Eu estou livre do temor do mal. Pronto. Meus amados irmãos, eu vou encerrar por aqui porque o assunto todo, o currículo é falar de educação. E se eu for falar de ética, eu vou mais profundo na direção do Espírito Santo de Deus, para formação de caráter, para ser cheio do Espírito Santo, eu ia pegar bem pesado. E se falar da moral, pronto, né? Ia ser muito profundo. E se eu fosse falar o fundamento da ética e da moral cristã, são as Escrituras, pronto, aí já. Amém, irmãos?
Então, que acredito que seja de grande valia, né? Que os irmãos que for assistir essa live depois, que possa entender o que é um culto de ensino e o que é uma escola bíblica dominical. Amém? Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, quinta, né? Quinta, culto público, né? Com o pastor Daniel Firmino trazendo uma poderosa palavra. Sábado às 19 horas. 19h30. Às 19h30, meus amados irmãos, culto direcionado às mulheres. Meu amado irmão, você que nos assiste, você que gosta, você que é um simpatizante dos evangélicos, e você que também é evangélico, você é nosso convidado. Traga uma amiga sua, né? Ou alguém que esteja desviada, né? Traga uma pessoa que não é cristã. Venha ouvir aqui uma palavra, meus amados irmãos, voltada totalmente para as mulheres. Sábado agora, culto das mulheres, às 19h30. Amém? E domingo, meus amados irmãos, o nosso grande culto da família. E você também é nosso convidado. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, amado, querido, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, meu Pai, por esta aula, o Senhor ter falado ao nosso coração. Fala ao coração daqueles que for assistir essa live, meu Pai amado, querido. Nos leve em paz e segurança para a nossa casa, protegido e acampado pelo Senhor. E amanhã, meu Pai, quando nós formos trabalhar, guardado pelo Senhor, tanto no ir e no voltar, meu Pai, desse dia abençoado é o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.